Oi, Igreja de Vista Alegre! Que alegria ter você aqui! O nosso culto já vai começar. Aproveite esse momento para cumprimentar quem está ao seu lado, ir ao banheiro e encher a sua garrafinha. Assim, você consegue viver tudo que Deus tem para nós hoje sem precisar sair do culto. Esse é o ano da renovação, um ano de viver tudo que o Senhor preparou para nós. É um tempo de adoração, entrega e atenção à voz de Deus. Por isso, fique atento. Não queremos perder nada do que Deus tem preparado. Antes de iniciarmos, vamos conhecer um pouquinho da nossa programação de tudo que acontece aqui na Igreja de Vista Alegre. No nosso domingo, às 8 horas, começamos com a Manhã com Deus, um tempo especial de oração e intercessão pela nossa igreja. Às 9 horas, temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Um momento para crescer na palavra, fortalecer a fé e sermos edificados juntos. Todas as classes estão funcionando normalmente. Às 10h10 acontece o culto da manhã e às 19 horas nos reunimos novamente para o culto da noite. E claro, nossas crianças têm um lugar muito especial aqui. Das 9 horas às 11h30 acontece a EBD Kids, um momento feito especialmente para elas. Às 19 horas, temos o Culto Kids. Traga sua criança. Ensinar no caminho em que deve andar também faz parte dessa renovação que Deus está fazendo entre nós. Para a segurança das nossas crianças, é necessário realizar o cadastro no aplicativo da igreja, fazendo o check-in e o check-out no momento de deixá-las e de buscá-las. Fique atento! Todo primeiro domingo do mês, às 10h10, celebramos a Ceia do Senhor, um memorial vivo do sacrifício de Jesus na cruz, que lembramos do perdão, da graça e da nova vida que temos nele. Toda quarta-feira, às 19h30, nos reunimos nas Quartas do Renovo, um tempo de renovação, fortalecimento espiritual e comunhão como igreja. E também temos o Culto Kids para as nossas crianças. Então, não se esqueça, todo terceiro domingo do mês, às 17 horas, acontece o Encontro das Mulheres e dos Homens de Honra. Momentos preciosos de crescimento, cuidado e comunhão. Todos os domingos, às 18 horas, acontece o Encontro dos Embaixadores do Rei, um momento para meninos de 9 a 17 anos. Todo terceiro domingo, às 17h30 e todo quarto domingo, às 10 horas, acontece o Encontro das Mensageiras do Rei, um momento para meninas de 9 a 16 anos. Homens e mulheres de todas as idades, se envolvam! Vamos juntos viver o renovo de Deus. E de 15 em 15 dias, nos reunimos nos lares através dos PGMs, pequenos grupos que fortalecem nosso relacionamento, nossa fé e nossa caminhada em Cristo. Se você ainda não participa, procure um grupo mais próximo no mural. Participe e se envolva. Vem ser igreja! Para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais e baixe o nosso aplicativo. Lá você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja e é edificado através dos conteúdos postados e muito mais. Agora sim, nosso culto vai começar. Informamos que os nossos cultos são filmados e fotografados, e as imagens podem ser utilizadas em nossos canais de comunicação. E lembre-se, este é o ano da renovação, e somos chamados a viver uma fé viva, relacionamentos restaurados e uma igreja que serve com amor. Vamos juntos, como corpo de Cristo, celebrar ao Senhor. Igreja de Vista Alegre, um lugar de ser igreja.
Bom dia, igreja. Hoje nós estamos num culto temático, um culto especial, em que estaremos orando pelos nossos irmãos sendo perseguidos ao redor do mundo, né? Mas também é um dia gratos a Deus por isso, né? Por esse privilégio que nós temos, essa oportunidade que nós temos. E nessa primeira canção que nós vamos cantar, nós vamos ter a oportunidade de estar orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país, né? Enquanto nós estivermos aqui adorando como igreja, nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, sara a nossa nação, sara, governe sobre nós, que o teu reino venha sobre nós, Senhor. Venha governar sobre nós com a tua paz, com a tua alegria. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Bem-aventurado que temos? Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Vamos adorar com as palmas? Receba nosso louvor, Senhor. Receba nossa adoração. Receba os nossos corações essa manhã. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Que o teu reino venha, cantemos. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao
celestiais nesse momento declaram que santo, santo, santo é o nome do Senhor. E nós também, amém? Cantemos que só Ele é santo, que só Ele é poderoso, só Ele é o nosso Rei, digno de louvor. Cantemos, só Tu és santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, nosso Rei, nosso Deus poderoso. Que possamos também, né, pedir ao Senhor que Ele nos use também na nossa geração, amém? Que nós possamos responder a esse chamado do Senhor, levando pelas ruas o nome do Senhor Jesus, o nome que restaura, o nome que cura, o nome que liberta. Que possamos levar o nome de Jesus pelas ruas da nossa cidade, da nossa nação, e que esse nome venha a ser louvado em todas as nações. A palavra do Senhor fala que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o nome poderoso, e não há salvação em nenhum outro, só a Ele, o digno de louvor, o Deus Criador e nosso Salvador. Só Ele é poderoso. Todos necessitam? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte
morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que o mundo possa ver brilhar a luz de Jesus, nosso Salvador. Cantemos? Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. É o meu? Amém. Boa noite. Boa noite não. Bom dia. É só pra testar. Era só pra testar. Eu tô muito feliz de estar aqui, de poder louvar com vocês, com os nossos irmãos, com a congregação, porque cantamos uma música agora, um louvor, de que Cristo venceu o mundo, de que Cristo venceu a morte e de que Ele move montanhas, de que Ele muda cenários, de que Ele muda situações de países, muda situações precárias. E não somente precárias fisicamente, mas no mundo espiritual também. E às vezes a gente canta muito numa questão mecânica. E a gente lê aqui e sai palavras das nossas bocas, mas a gente não consegue internalizar de verdade que Cristo pode mudar as nossas vidas, a nossa cidade, o nosso bairro e países que estão perseguidos. Então eu queria que vocês tirassem um minutinho só. E o pessoal vai cantar essa parte também de Possa o mundo ver brilhar a luz. E eu queria que você orasse tanto por você quanto por famílias, países, lugares. Você sabe que tem essa perseguição. Por mais que a gente viva no Brasil, ainda existe uma certa perseguição. Não se compara a outros países, é óbvio. Mas eu sei que muitos daqui, às vezes, conhecem pessoas que podem sofrer perseguições em casa por querer seguir o Evangelho. Pessoas que, por seguir o Evangelho, por falar eu sou cristão, perderam seus empregos. Às vezes, até a relação familiar piorou. E eu cansei de ver testemunhos assim, que as pessoas eram de uma religião e agora falam, cara, eu encontrei a Cristo, eu quero seguir Ele. E a família rejeita essa pessoa.
E eu queria que vocês tirassem esse 1 minuto para louvar a Deus pelo nosso país, pela liberdade que nós temos, mas também para orar por quem você conhece, seja você ou outra pessoa que sofre essa perseguição. Brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Diga Senhor palavras de, Jesus. diga palavras de amor, diga palavras de contemplação, de majestade. Agradeça por viver num país livre, onde você pode simplesmente entrar nessa congregação, entrar nessa igreja e louvar e adorar o nome de Deus. O que muitos países, muitas famílias não podem. Louvado seja o seu santo nome, Deus. Glórias a Deus. Amém, amém. Novamente agora do modo certo, bom dia. Eu queria explicar um pouquinho, porque vocês estão vendo aqui, está escrito DIP 2026, Fé Corajosa no Oriente Médio e no Norte da África. E eu queria explicar, pode se assentar, gente, relaxa. Tá tudo bem. Vocês não precisam ficar em pé o culto todo. Mas se vocês quiserem também, não estou aqui para impedir. Mas então, eu quero explicar um pouco o que é o DIP e o que é o Portas Abertas. O DIP é um movimento do Portas Abertas, tá bom? E eu vou explicar um pouquinho aqui o que é para vocês. O DIP é uma sigla, né, para Domingo da Igreja Perseguida. E ele é um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos. Ele foi idealizado pelo irmão André, que é o fundador do Portas Abertas. E o Portas Abertas é uma organização internacional, foi fundada em 1995. Agora, atualmente, ela tem 70 anos e vai fazer 71 nesse ano, acho que 12 de julho, tá? Mas então, ele foi fundado em 1955 pelo irmão André, que ao visitar a Polônia, ele percebeu a necessidade de Bíblias e de apoio de igrejas dentro dessa cortina de ferro, dentro desses países perseguidos, vamos dizer de modo grosso, tá? O Portas Abertas ele tem 70 anos, como eu já falei, mas atualmente é uma organização que apoia as igrejas perseguidas em mais de 70 países, com distribuição de Bíblias, treinamento, com ajuda socioeconômica, com ações institucionais também. E agora sobre o DIP, sobre esse Domingo da Igreja Perseguida, cristãos no Oriente Médio e no Norte da África, eles vivem sob pressão diária, sobre um medo, uma violência que pode explodir a qualquer momento. É como se a gente estivesse aqui, nesse momento, com muito medo de que entrasse alguém por essa porta e atirasse em todo mundo, explodisse e matasse muitas pessoas que nós amamos e crescemos com elas. É essa a realidade que eles vivem. É uma realidade de se encontrar nas casas e mesmo em suas casas, eles terem medo de entrar alguém e poder matar eles. Muitos eles precisam fugir do seu país, ou até mesmo foram expulsos. Enquanto os que ficaram, eles precisam de força, de sustento e de apoio nosso para permanecer. E o foco do DIP 2026 vai ser o Iêmen e a Síria, que respectivamente, o Iêmen ele é o terceiro maior país perseguido, de cristãos perseguidos. E a Síria, ela vem logo depois, de um dia para o outro, perdeu parte do movimento das pernas e quase morreu, perdeu os irmãos. E aquele terror ficou instaurado na cabeça dele, da sua esposa, dos seus filhos. Uma das formas da gente poder ajudar, além de doar, como apareceu ali, é também orando pelos povos, orando por essas pessoas. Eu gostaria de chamar o pastor Barona para orar por esses povos, pelos povos perseguidos, que se encontram na mesma situação que nós vimos. Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? A Bruna, quando foi planejar esse culto comigo, ela me falou desse vídeo. Ela falou, pastor, tem um vídeo que é bem impactante. O que o senhor acha de passar? Eu falei, vamos passar. Porque por mais que seja impactante, a gente precisa conhecer a realidade. A gente precisa saber daquilo que não acontece conosco, mas
O que nos livra de acontecer amanhã? Nada. Porque Jesus falou, assim como perseguiram, perseguirão a vós. Então, o que nos livra é a graça de Deus. Deus tem uma graça de entender que hoje nós estamos num país livre, mas esses cristãos estão num país perseguido. Então, nós vamos, nesse tempo, orar por eles, mas eu queria dar uma palavra à igreja sobre isso. Isso fala muito sobre a nossa postura frente à liberdade que nós temos. A melhor maneira, presta sua atenção aqui para essa palavra, a melhor maneira de se evangelizar o mundo é tendo filho cristão. Faça filhos com responsabilidade, leve eles à igreja, transforme ele num cristão e faça um novo discípulo de Jesus. Sabe quem entendeu isso? Os muçulmanos. Estão multiplicando, se espalhando no mundo. E sabe o que os cristãos estão pensando? Na carreira, no dinheiro. Filho se tornou um peso. A segunda maneira de evangelizar o mundo é evangelizando. É fazendo o ID. E nós temos 3 formas de fazer o ID. Indo, orando e ofertando. Esse culto é sobre inspiração para alguns de nós, né, Bruna? Ir, e daqui a pouco a Bruna vai. Cadê a Carla? Daqui a pouco a Bruna vai, né, Carla? Ezequiel está aí também, os avós. Nós vamos orar por eles agora. E daqui a pouco, após esse culto, nós teremos uma feira toda voltada com 5 barracas, uma de cada continente. E todos os recursos que nós conseguirmos nessas barracas serão destinados para missões, para a igreja perseguida. Então você vai poder almoçar e investir em missões, para que a gente tenha consciência do que isso acontece e possa investir. E a terceira maneira é tendo responsabilidade cidadã. E aí aqui eu não estou falando em quem você deve ou não votar, porque não é meu papel fazer isso. O princípio batista é liberdade de consciência. Mas também é um princípio batista, no acrescentares, a liberdade de consequência. Não é verdade, Elvis? A liberdade de consciência leva à liberdade de consequência. Então, esse ano é ano de eleição. Pense, não no candidato cristão, mas pense na sua liberdade cristã, nos seus valores cristãos. Porque o primeiro princípio que deve dirigir qualquer cristão é o seu valor e o seu compromisso com Jesus. Ponto. Se isso te ofende, é porque você precisa rever a sua fé. Amém ou não amém, igreja? Então, nesse momento, nós vamos ficar de pé para orar juntos. E eu quero convidar, nós vamos fazer grupos de oração pela igreja perseguida. Esse banco aqui, ó, essa fileira, vai orar pelas Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Essa fileira aqui vai orar pela Europa e pela África. Nós vamos orar pela Europa e pela África. E aqui nós vamos orar pela Ásia e pela Oceania. E assim nós vamos orar por todos os continentes do mundo. E agora eu quero convidar você a fazer um grupo de oração aí. Nós vamos orar durante alguns minutos. Dê a mão aos seus irmãos. Dê a mão aos seus irmãos. Faça grupos, ilhas de oração. O louvor aqui conosco também. Faça ilhas de oração. Esteja orando agora nesse momento pela igreja perseguida, pelos continentes, para que o evangelho continue sendo levado até os confins da terra. Até os confins da terra. Ore nesse tempo. Que esse grupo aqui à minha direita esteja orando pela Oceania, Austrália, Nova Zelândia, orando pela Ásia, pelos irmãos da China, Irã, Oriente Médio. Esse grupo aqui do meio esteja orando pela Europa pós-cristã, que apostatou da fé, que abandonou o evangelho. Pela África, que tem vivido um fervor pentecostal de avivamento, mas o norte da África ainda é muito perseguido. E esse grupo à minha esquerda aqui, esteja orando pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo México, pela América Central,
pela América do Sul, para que Deus coloque homens pacíficos no governo, para que a gente tenha paz no mundo. Chega de guerra. Ore ao Senhor nesse tempo, ore ao Senhor. Ore pelos seus irmãos. Ore pelos seus irmãos, ore pelos seus irmãos. Levanta a sua voz em clamor nesse tempo. Ore por aqueles que estão entregando a sua vida pela causa do Evangelho. Senhor Jesus, nós somos uma igreja que tem liberdade de confessar e professar a nossa fé. Mas sabemos que tem irmãos nesse tempo, vivendo em países, em continentes, onde o Evangelho não é permitido, é perseguido. Muitos estão dando a sua vida pela causa do Evangelho. E nós queremos orar por esses irmãos, Senhor. Que o Senhor dê liberdade a eles. Liberdade para ir e vir. Liberdade, Senhor, para cultuar o Teu nome, para professar o Teu nome. Senhor, que governos corruptos, opressores, sejam destituídos. Que potestades sejam vencidas. Ah, Senhor, quantos governos malvados e mal intencionados no mundo, que amam a guerra e a opressão. Nós oramos, Senhor, por essas nações, porque ali está o Teu povo, ali estão cidadãos que querem ter liberdade para fazer as suas escolhas, e nós entendemos e professamos uma liberdade que vem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E te pedimos, Senhor, que haja liberdade. Guarda os nossos irmãos. Proteja eles dos homens maus. Proteja eles, Senhor. Proteja as suas famílias, seus filhos. Quantos cristãos sendo escravizados, vilipendiados, abusados. Meninas, Senhor, abusadas sexualmente por causa da sua fé. Ah, Deus, guarda os nossos irmãos. Proteja eles de todo mal, Senhor. Liberta eles da maldade dos homens. Famílias inteiras, Senhor. Guarda o Teu povo onde eles estiverem agora, Pai. Aqui tem uma igreja que clama. E nós oramos também pelo Brasil. Guarda essa nação, Senhor. Quantos homens enganadores, quantos homens maus, Senhor. Guarda o Teu povo, Pai. Guarda o Teu povo. Que o Senhor coloque homens justos no poder dessa nação. Ah, Senhor, coloque homens justos, homens que temam, Senhor. Abençoa o Brasil, Pai. Nós oramos gratos. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Você pode se assentar. Graças a Deus, graças a Deus. Antes de partirmos para o momento de ofertório, eu quero falar uma coisa sobre família. Hoje é uma prática comum no Afeganistão. Não sei se você sabe que o Afeganistão ele é controlado pelo Talibã. E uma das práticas comuns que a gente vê com o Portas Abertas, entre outras instituições que trabalham com a igreja perseguida, é que a família que confessar o cristianismo, a família cristã, ela é tirada ou é tirado dessa família o direito de um cidadão comum. Então, além dele não poder votar, dele não poder exercer a sua fé pública, essa família, preste atenção aqui em mim, não se distraia. Essa família é levada a subempregos. Por exemplo, uma prática comum no Afeganistão são os cristãos, homens, serem responsáveis por limpar os esgotos da cidade. E eles entram literalmente para limpar, porque ninguém quer aquela profissão, então aquela profissão é de cristão.
É comum famílias inteiras serem endividadas e ficarem escravizadas, e muitas vezes crianças, meninas serem vendidas com 9, 10 anos de idade para casar com homens ricos, porque a família é escravizada por causa da sua fé. Isso daí, Portas Abertas fala, está na internet, entre outras agências missionárias. Se você me segue lá no Instagram, eu compartilho esses vídeos o tempo todo, para que a igreja saiba o que está acontecendo no mundo e ore por eles. Isso não é utopia, isso não é uma coisa... Existe uma fé que não é cristã, que entende que está tudo bem um homem adulto, nos seus 30, 40, 50 anos, casar com meninas de 9 anos de idade. E essas meninas são abusadas na sua infância por causa que os seus pais são cristãos. Então nós precisamos ter consciência disso, e esse domingo é o domingo de nós olharmos para isso e orarmos contra isso, porque Cristo veio, como disse Cristo em João capítulo 10, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância, vida em plenitude. Então que a gente possa propagar isso. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Já que estamos falando de família, eu quero... Danilo, pega aquele certificado ali para mim, por gentileza. Eu quero chamar aqui à frente uma família muito especial, a família da Rosilene e do Rafael. Por gentileza, venham à frente. Nós vamos apresentar hoje pela manhã o Pedro Xavier Pereira ao Senhor. Graças a Deus. Chegou o 2 Pedro, viu, Abimael? Chegou, falei que ia chegar. Já, na verdade, é o terceiro, né? Porque o primeiro é da Aline. Na verdade, esse dali que é o segundo. E quem botou o nome foi o mais velho, não é verdade? Coisa boa. Dá o Pedrinho aqui, vamos orar ao Senhor. Tem mais. Olha para a igreja. Obrigado, já. Graças a Deus. Você pode estender as mãos para cá, em direção a essa família. Nós vamos consagrar o Pedro ao Senhor nessa manhã. Pai, aqui está em meus braços o Pedro, que o Senhor entregou ao Rafael e à Rosilene a missão de ensiná-lo a ser um bom homem, honrado, um bom cidadão e um bom cristão. E eu quero nessa manhã, Senhor, não segurá-lo em meus braços, mas entregar aos seus braços, Senhor Jesus. Recebe o Pedro de uma forma que tudo na vida dele seja motivado pelo teu evangelho e pela tua graça. Nós o consagramos, Pai, para que ele cresça no teu evangelho e ele conheça a ti, tema e ame a tua palavra. Nós consagramos o Pedro para que ele cresça, Senhor, seja um bom profissional, prospere na área financeira, na área familiar, que ele seja feliz e próspero. Nós consagramos o Pedro, Senhor, para que ele seja uma bênção nessa sociedade, Pai. Senhor, e nessa manhã nós oramos pela sua família também. Pedimos ao Senhor pelos seus pais, que nunca falte da tua graça sobre essa casa, sobre essa família. Que eles tenham todo o necessário vindo da tua parte, sendo acrescentado sobre a vida deles, Senhor, todos os dias, para que eles criem essas duas crianças na tua presença. Abençoa eles, que nunca falte a união, o amor de um para com o outro, e que eles possam se lembrar sempre que o Senhor é quem sustenta eles, Pai. Nós abençoamos essa família como a tua igreja nessa manhã. E abençoamos e consagramos o Pedro. O Pedro pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós oramos te pedindo que o Senhor o guarde de todo o mal. Guarde dos homens maus. Guarde de Satanás. Esconda debaixo das tuas asas, aonde ele estará seguro. Nós oramos assim gratos, abençoando essa criança. Orando no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos tirar uma foto. Deixa eu devolver o Pedrinho. Vai lá, Pedrão. Aqui, Rosilene. Vamos tirar uma foto.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Em nome de Jesus, parabéns, Rafael. Mais um tricolor, graças a Deus. Graças a Deus. Isso daí já está bem criado. São 2, né? Mais 2. Graças a Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ué, eu não estou entendendo, estou citando a palavra. Citei a palavra, não é verdade? Ah lá, tu vê que o outro está dormindo tranquilo. O tricolor dorme tranquilo, não é verdade, Abimão? Amém. Fábio, está contigo, meu irmão. Então, muito bem, Fábio. Vamos aproveitar, vamos ofertar ao Senhor nessa manhã. Eu quero chamar o louvor. Vamos agradecer ao Senhor, que você possa entregar os seus dízimos e as suas ofertas nessa manhã com alegria. Amém, amém. Glória a Deus. Antes de orarmos pelas ofertas, eu gostaria de falar um pouquinho o que vai ter na feira missionária. E se puder, isso. Valeu. Eu vou ler aqui com vocês, porque pegar no celular vai ser perda de tempo. No cardápio da Europa, da barraca que é do continente europeu: macarrão, penne e parafuso, molho bolonhesa e molho branco. O macarrão tá 10... Opa. Obrigado. O macarrão sozinho, ele tá R$10, mas o macarrão com refrigerante, ele tá 12. No cardápio agora da América, do continente americano: um cookie tá R$4, o brownie com sorvete tá 8 e o brownie R$5. Cardápio da Oceania, água de coco, tá R$6 e o bolo... Eu não vou me arriscar. Bolo. Amém. R$5. É um bolo australiano, muito bom. Cardápio da Ásia: frango xadrez, frango e peixe empanado,
tipo tempurá. Nossa, tá muito bom. Hot dog coreano, eu não sei o que que é, mas é bom, tenho certeza. Arroz japonês também é outra coisa boa, tudo R$ 10. E tem mais? Tem o cardápio da África, que bebe. É isso aí. Com carne seca, mais refrigerante, R$ 8. E o curry de carne no pão francês está R$ 12. Amém? Amém? Amém, amém. E eu gostaria de orar pelas ofertas, antes de também chamar a nossa missionária Bruna para pregar. E, se alguém tem algum pedido, se alguém tem algum pedido, está passando por alguma coisa, ou quer agradecer, que se venha à frente, que a gente também possa orar por você. Amém. Bruna também, se puder vir à frente para a gente orar por você. Amém, amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Deus Pai, na tua santa presença. Muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, pela nossa igreja, Deus Pai, participar desse DIP, dessa conscientização pelas igrejas perseguidas, Pai. Possamos cada vez mais participar em oração, em apoio financeiro, Senhor Deus, adotando missionários, Senhor Deus, ou simplesmente enviando cartas para eles de apoio. Que possamos estar envolvidos, Senhor Deus, na missão da tua igreja, Deus Pai. Que possamos estar completamente envolvidos, não somente fisicamente, Deus Pai, mas em nossos momentos de orações, que nós nos lembremos dos irmãos perseguidos, que nós nos lembremos dos nossos irmãos, Senhor Deus, que sofrem por amor ao Teu Evangelho, e que com louvor também e gratidão possamos te agradecer, Deus Pai, mais uma vez, por viver num país livre, Senhor Deus, por viver num país onde podemos congregar, estar em igreja, Senhor Deus, livremente, sem um medo exagerado, Deus Pai, de que alguma pessoa entre e acabe com nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado por viver nesse país, Deus Pai, onde podemos falar com o nosso irmão sobre Cristo. E ele não necessariamente precisa ser cristão, mas podemos ter a liberdade, Deus Pai, de falar com ele. Mas tome conta, Deus Pai, daqueles irmãos que vivem nesses países. Muito obrigado, Deus Pai, também pelas ofertas de hoje, pelos dízimos. Que possamos, como igreja, Deus Pai, fazer mais pela nossa região, fazer mais pelo nosso bairro, pelos nossos irmãos, Deus. Que cada vez mais, Deus Pai, a Tua palavra seja espalhada aos arredores e para lugares mais longínquos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja viva e eficaz em nossas vidas, ao ponto de que a gente não consiga se calar. E falemos e proclamemos o Teu nome, falemos do Senhor e espalhemos o Seu Evangelho, que a gente possa aprender com os nossos cristãos perseguidos, que mesmo em meio a tantas mortes, a tantas perdas, Senhor Deus, e a tantos sofrimentos, eles não param, pelo contrário, a igreja continua crescendo, Senhor. Essa oração que te fazemos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai ter uma ótima pregação da missionária Bruna. Hoje é um domingo muito importante, né? Um domingo de conscientização e de oração, né? Um culto diferente do que a gente está acostumado, mas é um culto muito necessário, né? Justamente porque nós não vivemos essa realidade e muitos não conhecem essa realidade. Então, tirar esse tempo para a gente lembrar dos nossos irmãos, né? E ter conhecimento da realidade deles é muito importante. Mas hoje, como foi projetado aqui, o tema do DIP, né, fala sobre fé corajosa. E a minha pregação de hoje vai falar sobre as respostas de uma fé corajosa diante da ameaça. E como eu falei antes, né, essa realidade, ela pode nos parecer muito distante, né? A gente pode pensar que a gente não vive tanto assim, mas como também foi falado, nós sofremos perseguições de formas diferentes, mas não deixa de ser, né? Mas nós sabemos que os nossos irmãos
tentar se aproximar um pouquinho mais da realidade, né? Tentar. Deles. Às vezes a gente vive alguns momentos onde pode chegar uma pessoa nos oferecendo fazer algo que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós. E isso, às vezes, eles podem até falar, se você não fizer isso, algo vai acontecer. E nesses momentos, né, que são convites sutis, mas que nos afastam do que Deus tem para nós precisamos ter a nossa fé, a resposta da nossa fé, com coragem, responder com convicção no Deus que nós cremos. Porque isso seria a gente se curvar um pouquinho, né? A esses outros deuses que governam o nosso mundo. Mas, nesses cenários, né, a gente precisa se lembrar que o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro e o único que merece a nossa adoração. E nós só podemos nos dobrar diante desse Deus. E é sobre isso que o texto que nós vamos ler, ele nos confronta, né? Nós vamos falar um pouco sobre a história de Daniel, no versículo 3. E o livro de Daniel, ele tem um protagonista principal, mas ele não é Daniel nem os seus amigos. Esse protagonista é Jesus, né? É o nosso Deus. Porque o livro de Daniel, ele fala também sobre essa perseguição que eles sofreram, né? Mas, na verdade, foi uma consequência da sua desobediência. E quando os cristãos eles são perseguidos, não se trata apenas sobre eles, né? Não é sobre eles, mas sim sobre Jesus, né? Como nosso Senhor Jesus disse lá em Mateus 10, no versículo 22, que fala assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então, essas perseguições, elas se tratam sobre Jesus, não sobre os perseguidos em si, né? E o livro de Daniel, ele é um livro onde a soberania de Deus, ela está em destaque durante todo o livro, né? Calma aí. A soberania de Deus, o governo sobre as nações, está em destaque durante todo o livro. E logo no começo, Daniel ele já fala que o governo, né, do rei Jeoaquim, que era o rei de Judá, foi entregue nas mãos de Nabucodonosor por Deus. Então, ele já revela para a gente que Nabucodonosor ele não conquistou o reino de Judá por causa das suas forças, né? Mas sim porque foi o Senhor que entregou o reino nas mãos dele. Então, o livro começa com essa invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. E os jovens da nobreza de Judá, né, eles foram levados cativos à Babilônia, na deportação. E lá na Babilônia, eles começam um processo para aprender a cultura da Babilônia, né? Então, seus nomes são trocados, eles são inseridos na língua, né, da Babilônia, as suas vestes, eles aprendem coisas da cultura da Babilônia. Mas eles decidiram, né, não fazer parte disso. Eles decidiram negar aquilo que o rei estava oferecendo para eles, porque isso era um processo da Babilônia de tentar tirar Daniel e os seus amigos daquilo que era mais valioso para eles, que era a sua fé no único e no verdadeiro Deus. Então, eles decidiram negar aquilo que estava sendo oferecido para eles em nome dessa obediência e dessa fidelidade. E então, eles se tornaram mais saudáveis, foram conhecidos pela sua sabedoria, seu conhecimento, e tudo isso foram dons que Deus deu para eles, né? E no capítulo 2, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho perturbador, né, que tirou seu sono. E então ele convocou os sábios para poder interpretar, e nenhum deles foram capazes de interpretar o sonho do Nabucodonosor. Então ele decretou que os sábios da Babilônia fossem mortos. Só que Daniel, com muita sabedoria e prudência, né, chega pedindo mais tempo para que ele pudesse interpretar. E a partir disso, ele junta os seus amigos, juntos eles oram ao Senhor, e o Senhor revela esse sonho para eles. E Daniel chega em Nabucodonosor e revela o que aquele sonho significava. Então, o capítulo termina com Nabucodonosor admitindo que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Porém, essa declaração, ela não transformou o seu coração de verdade.
e ele continuou sendo um rei idólatra. E no capítulo 3 vai nos contar que ele manda construir uma imagem de 27 metros e ele decreta que todo o povo adore essa imagem. Mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se negaram a adorar essa imagem. E a gente pode pensar que Nabucodonosor, então, não era tão poderoso assim, né? Porque se eles negaram obedecer uma ordem do rei, só que Nabucodonosor, ele foi o maior rei do Império Babilônico. Ele governou durante 43 anos. Ele é considerado um dos governantes mais poderosos daquele tempo, conhecido pelas suas estratégias militares, por ter uma boa administração, por construir diversas cidades. Então, ele é designado em algumas escrituras antigas como Rei dos Reis. Ele foi o responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém. Foi sob o seu governo que os judeus foram levados cativos. Então, a gente pode falar com certeza que ele era o homem mais importante daquele tempo. Então, desafiá-lo era algo muito perigoso que aqueles jovens estavam fazendo. E eles permaneceram firmes na sua decisão, porque eles sabiam que a adoração não é algo que se deve negociar. Então, o exílio babilônico, como eu falei antes, foi consequência dessa desobediência e da idolatria do povo. E os amigos de Daniel, eles não quiseram irar o Senhor novamente. Então, eles permaneceram fiéis a sua decisão. E o rei, ele decide dar uma outra oportunidade para aqueles jovens, né, para tentar convencê-los de se dobrar diante da sua imagem. E ainda assim, eles deram uma resposta para o rei, que é onde eu quero meditar com a igreja. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias, em Daniel, no capítulo 3, no versículo 16 até o 18. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, eu quero dividir essa mensagem em 3 tópicos. E o primeiro tópico diz assim: é a resposta de uma fé que não negocia. Como nós lemos no versículo 16, vai falar que os amigos de Daniel, eles não precisavam se explicar para o rei, né? Porque eles reconheciam totalmente a autoridade do governo de Nabucodonosor. Eles não só reconheciam, mas eles serviam com excelência a esse governo. E Daniel, ele vai ainda mais além, porque ele assume, né? Ele fala no seu livro que Nabucodonosor só estava naquela posição porque o Senhor o colocou naquele lugar. Então, eles reconheciam o poder de Nabucodonosor, mas eles reconheciam ainda mais o poder daquele que é o dono de todo o poder, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eles, tinha algo que não podia ter negociação, que era justamente Nabucodonosor tentar se colocar na posição de Deus. Então, o que estava em causa nesse momento? A glória do nosso Deus e a fidelidade daqueles jovens. E para eles, essa decisão de não se prostrar estava muito clara e era inegociável. Então, eles estavam de forma consciente, desobedecendo a ordem de um rei que era muito poderoso. E quando a nossa fé é colocada à prova, né, a nossa obediência ao Senhor, às vezes pode nos custar a nossa vida, qual resposta a gente tem que dar nessa situação? E eu gostaria de ler com os irmãos mais um texto que se encontra em Mateus 10, 28. Diz assim: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
Nabucodonosor era o rei que realmente tinha o poder de matar o corpo daqueles jovens, né? Mas o nosso Deus, ele é quem tem o poder de matar tanto o corpo quanto a alma. Só ele tem essa autoridade. Então a gente pode concluir nesse pensamento que a maior perda que eles poderiam ter era seguir o caminho de desobediência ao Senhor. Então, igreja, eu quero deixar para vocês, né, uma palavra de incentivo, né? Para que a gente permaneça firme na nossa fé corajosa e nessa obediência ao nosso Deus. Que em alguns casos, talvez não o nosso, né? Mas dos nossos irmãos, como a gente já viu, pode nos custar a nossa própria vida, né? Mas na maioria das vezes, na nossa realidade, vai nos custar a nossa renúncia, negar a nós mesmos, talvez até ter mais domínio próprio, né? Vai nos custar isso também. E nem sempre a nossa ameaça vai ser a mesma ameaça deles, né? Dos amigos de Daniel, que no caso foi uma fornalha ardente. Mas às vezes a nossa ameaça, a nossa tentação pode ser o nosso dinheiro, talvez nosso emprego, ou qualquer outra coisa que assuma o lugar de Deus. Então, assim como o objetivo da fornalha era levar esses jovens a um outro caminho, né, que não era o caminho que Deus tinha para eles, hoje existem ainda esses caminhos que podem nos conduzir para outro lado, né, para longe do nosso Senhor. Então, quando o assunto é adoração, nós não podemos abrir espaço para negociação. Nós devemos permanecer firmes no nosso Senhor e fazer como eles fizeram. Eles não olharam para a fornalha, né? Eles mantiveram os seus olhos fixos no Senhor, no poder que Ele tem de livrar ou não. E eles permaneceram na sua resposta firme. Então, isso nos conduz ao segundo ponto, né? Que é a resposta de uma fé que confia no poder de Deus. No versículo 17, eles falam que Deus pode livrá-los da fornalha, e com fé, né? Porque eles acreditam no poder de Deus de livrá-los. Mas eles sabiam que a realidade deles serem lançados na fornalha era muito alta, né? A chance deles serem lançados era alta. Mas qual que era o objetivo da fornalha, né? Num sentido assim mais simples, era um objetivo de gerar medo nas pessoas. Nabucodonosor mandou construir a fornalha com isso, né? Com essa intenção de gerar medo nas pessoas, a fim de que elas obedecessem às ordens reais, através do medo. Então, o rei, ele estava exercendo o seu poder com uma punição extrema e com o objetivo de levar o povo a se submeter a essa obediência a qualquer coisa que ele exigia. E hoje, o que os cristãos têm medo, né? E do que eles têm medo? Às vezes, a gente pode ter medo de sentir dor, de deixar as pessoas que a gente ama, de ficar isolado, de sofrer tortura, qualquer outra coisa. Mas também pode ser o medo de deixar a nossa família desamparada, né? Assim, para os homens que são casados, talvez deixar as suas esposas, os seus filhos desamparados, não ver seus filhos crescerem, não ver seus filhos casando e tendo outros filhos, não passar o Dia das Mães com a sua mãe, não passar o Dia dos Pais com o seu pai. Então, resumindo, o medo de não viver uma vida que para nós é normal, né? E isso talvez se trate de se separar de coisas que Deus nos deu, que nós enxergamos que são bênção. Mas no último ano, pelo menos 4.849 cristãos foram mortos por amor a Cristo em todo o mundo. Esses homens que foram mortos, eles desafiaram o medo, desafiaram o poder dos homens e a punição que eles iriam sofrer, tudo isso por causa do amor deles a Cristo Jesus. E eles deixaram para trás as suas carreiras, os seus sonhos, a sua família, tudo isso por causa de um propósito eterno. E
Voltando para a história de Daniel, a fornalha ela envolvia muito mais do que um simples método de execução. E eu quero destacar mais 2 pontos aqui dessa mesma resposta que esses jovens deram. E o primeiro é, eles falam, né, eles declaram, o Deus a quem servimos. Porque, como eu já falei, eles reconheciam muito bem a autoridade de Nabucodonosor, mas eles conheciam ainda mais o Deus a quem eles serviam, o poder dele, a glória dele. Nabucodonosor, ele podia construir muitas cidades, mas o nosso Deus é o Deus que cria as cidades, que estabelece nações. Nabucodonosor, ele podia levantar e derrubar muitos reinos, mas o nosso Deus é o Deus que concede autoridade a esses reis. Nabucodonosor, ele reinou durante cerca de 43 anos, mas o governo do nosso Deus é eterno e inabalável. Nabucodonosor, ele foi perturbado por um sonho que Deus deu a ele, mas Deus, o nosso Deus, é o Deus que sonda os corações, é o Deus que revela os mistérios. E como Daniel diz, nosso Deus, ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Esse é o Deus a quem Daniel serviu, os amigos de Daniel serviram, os cristãos perseguidos servem, e esse é o Deus a quem nós servimos hoje. Então, a confissão de fé desses jovens, quando eles falam o Deus a quem servimos, ela foi de extrema importância, ela impactou Nabucodonosor e nos impacta até hoje. O problema que nós enfrentamos hoje, né, no nosso mundo, é o Deus a quem você adora, né? Se você adorar a si mesmo, adorar o dinheiro, a cultura ou qualquer outra coisa, você vai ser aplaudido e você vai ter apoio. Agora, se você adorar o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, nós enfrentaremos perseguições. Como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Diz assim: e todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E é isso que nos espera, para que a gente possa adorar o nosso Deus, é isso que nos espera, né? Perseguições. E o segundo ponto dessa mesma resposta que esses jovens dão, eles falam assim: pode livrar-nos. Os jovens, eles reconhecem o poder de Deus para livrá-los, mas eles sabem que não necessariamente isso vai acontecer. E aqui tem 2 verdades fundamentais. A primeira, a certeza do poder de Deus, e a segunda é a submissão completa à vontade de Deus. É essencial que nós tenhamos clareza dessas 2 certezas, porque nem sempre uma vai depender da outra. E eles não presumiram que Deus faria isso, não falaram assim: nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar, então Deus vai nos livrar. Eles sabiam que podia acontecer o contrário, porque por mais que para a gente seja justo, né, que Deus livre, nem sempre Deus vai responder da forma que a gente aguarda, nem sempre da forma que nós desejamos, porque Deus, ele tem os seus planos, e nós temos a nossa compreensão muito limitada. Então, às vezes, Deus, ele vai usar de meios que não são agradáveis aos nossos olhos para cumprir a sua vontade. O nosso Deus, ele sempre vai ouvir as nossas orações, mas nem sempre ele vai responder da forma que nós esperamos. Então, a fornalha de Nabucodonosor, ela representava um sistema que queria controlar as pessoas por meio do medo, queria impor a submissão pela força, exigiu a obediência daquelas pessoas. E hoje nós não enfrentamos nenhuma fornalha ardente, né? Mas nós sabemos que existem ainda mecanismos de poder que continuam com esse mesmo objetivo,
que é afastar os cristãos da igreja, enfraquecer a igreja, silenciar a igreja. E a gente viu a realidade aqui, né? No Oriente Médio, no Norte da África, em outros lugares, que existe ainda essa forma de opressão de outras religiões, né, que estão crescendo. E elas fazem isso por meio da pressão, às vezes por causa da família. A família mesmo é quem oprime aquela pessoa que faz parte da sua família só por ela não seguir a mesma religião que eles seguem. E isso continua com o mesmo objetivo, que é destruir a igreja do Senhor. Então, como nos dias de Nabucodonosor existiam forças, né, culturais, religiosas e ideológicas que queriam destruir a igreja do Senhor, hoje nós também sofremos com essas forças. E nesses momentos nós precisamos de convicção e declarar igual aqueles jovens fizeram: o Deus a quem servimos. Mas a gente precisa se perguntar o que molda a nossa obediência: o nosso medo aos homens ou a fidelidade ao nosso Senhor? E quando isso acontecer, quando esses momentos chegarem, nós precisamos lembrar do Deus a quem nós servimos. E o terceiro e último ponto trata-se da resposta de uma fé obediente a qualquer custo. Como eu venho falando, né? No versículo 18, eles falam que mesmo se Deus não livrar eles não vão se prostrar diante de outro Deus. Então, a gente vai pensar em dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, os 3 jovens, eles reconheciam o poder que Deus tinha para livrá-los daquela situação. Mas eles não presumiam que Deus faria isso necessariamente. Eles eram jovens fiéis e obedientes ao Senhor. E mesmo assim, eles não exigiram nada de Deus. Eles simplesmente se submeteram à vontade de Deus inteiramente. Então, a gente encontra nesses jovens uma fé que não depende de resultados, que não barganha, que não exige o milagre do Senhor. É uma fé que adora a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Uma fé que revela o total compromisso e lealdade ao Senhor. Uma vez, um cristão perseguido no Iêmen afirmou: mesmo que sejamos presos, oramos para que a obra continue, porque ele reconhece a adversidade, mas ele permanece firme no Senhor. E ele continua dizendo: sei que a minha hora se aproxima, por isso estou a tentar memorizar o maior número possível de passagens da Bíblia, para que possa falar de Jesus onde quer que me levem. Assim como Deus esteve com Paulo e Silas na prisão, sei que estará comigo também. Então, uma fé corajosa, ela consiste não apenas em crer que Deus pode fazer algo, mas em confiar que, mesmo que Ele não faça aquilo que nós estamos pedindo, Ele continuará presente do nosso lado. Então, no nosso cotidiano, essas realidades podem chegar para nos afastar do Senhor de diversas formas. Às vezes, quando a cura não chega, quando o milagre não acontece, ou quando as nossas orações parecem não estarem sendo respondidas. Mas isso não significa que o nosso Deus deixou de nos amar ou que nos ame menos. Significa que Ele é soberano e que Ele governa sobre todas as coisas. Então, às vezes a gente pode receber um diagnóstico que não seja muito legal, mas nós precisamos ter esperança não só na cura que Deus pode nos dar, mas esperança que com a cura ou sem a cura, o nosso Senhor Jesus estará do nosso lado e nós estamos seguros nas mãos deles. E nós precisamos ficar maravilhados com essa esperança, porque essa presença de Jesus que deve nos dar esperança. O nosso maior desafio é adorá-lo nos dias maus, né? Quando tudo tá ruim, quando nós estamos sendo ameaçados, quando temos muitas más notícias, mas amar e servir a Deus quando tudo parece desfavorável é o que nós devemos fazer. Porque nós não podemos associar o amor de Deus às respostas que Deus nos dá.
Nós não podemos condicionar a nossa fidelidade àquilo que Ele faz por nós. E com esses jovens, né, nós aprendemos que confiar não é esperar que Deus faça aquilo que nós desejamos, mas crer que Ele fará o que é melhor, segundo a sua perfeita vontade. E eles também falam: não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua. Isso deixa claro, né, que a questão não era se Deus livraria ou não, mas que independente disso, eles não se prostrariam a nenhum outro Deus. Então eles rejeitaram o medo, eles rejeitaram o medo de perder um bom emprego, né, porque eles serviam no palácio do rei, eles estavam muito bem. Eles rejeitaram esse medo simplesmente por obedecer a Deus, porque eles sabiam que precisavam permanecer fiéis no Senhor. E não prestar culto a outros deuses significa de forma clara assumir uma oposição à maioria que esteja ao nosso redor, né? E talvez isso vai significar que a nossa voz seja uma voz isolada no meio de uma multidão onde nós vivemos. E em mais de 50 países, os cristãos perseguidos, eles são uma voz isolada no meio de uma multidão. E eles continuam se negando a adorar outros deuses. E eles são perseguidos como os amigos de Daniel, pelo simples fato deles não se curvarem a outros deuses. E será que quando aqueles 4.849 cristãos que morreram no ano passado, será que quando eles morreram, isso significa que Deus falhou com eles? Isso não significa que Deus falhou com eles, mas significa que Deus é soberano, mesmo quando Ele não intervém com o livramento para os nossos irmãos. E em diversos contextos da nossa vida, nós vamos enfrentar oposição, perseguição, pressão, tudo isso para que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos permanecer firmes, numa fé corajosa, num caminho de obediência ao Senhor. Independente do perigo, nós devemos recordar que o nosso Deus, Ele continua soberano, mesmo quando o livramento não acontece. Então a gente sabe o que aconteceu depois, né, da resposta desses jovens. O nosso Senhor Deus veio e interveio com o livramento sobre a vida deles. Porque a nossa força, né, a força não está em nós, mas sim numa fé que depende de Jesus, como eles fizeram. Daniel e os seus amigos, eles não foram influenciados pela cultura, né? Pelo contrário, eles influenciaram a cultura e fizeram com que o Deus verdadeiro, ele fosse conhecido. A pressão exercida pelos governos e pela cultura, será que tem nos causado medo a ponto de cedermos nos nossos princípios cristãos? Porque o propósito das pressões continua sendo o mesmo: nos afastar do Senhor, silenciar a igreja de Cristo. E todos aqueles jovens que estavam com Nabucodonosor se prostraram, mas os 3, que eram amigos de Daniel, não se prostraram. E até que ponto nós estamos dispostos a não fazer parte da maioria e a permanecer fiéis ao Senhor? Nós aprendemos de forma muito clara que nós precisamos descansar e confiar na soberania de Deus, porque Ele governa absolutamente todas as coisas. Os amigos de Daniel, eles tiveram uma fé que descansaram no Senhor, não apenas naquilo que Ele podia fazer, mas eles confiaram que ainda assim, mesmo se Deus não fizesse, eles iriam permanecer firmes. Então, a questão central não é se Deus livra ou não. O mais importante é a gente confiar
plenamente no nosso Deus, no seu poder e descansar na certeza que nós estamos seguros em Cristo Jesus, na vida, na morte, na fornalha ou no livramento, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas sim naquele que caminha conosco todos os dias e em todas essas circunstâncias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Você pode dizer amém por essa palavra nessa manhã? Antes de finalizar o culto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós já vamos terminar esse culto. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao seu Cordeiro. Versículo 13. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui está a maior promessa de Cristo para a sua igreja, que nós já estamos enfrentando uma grande tribulação que persegue e destrói a igreja, mas um dia todos nós estaremos numa grande multidão, vestidos de branco, diante do trono do Cordeiro e de Deus, que estará também no seu trono, e ali homens de toda tribo, língua, povo e nação vai clamar em uma só voz: grande é a salvação do Cordeiro de Deus. Essa é a nossa maior esperança. O que a Bruna pregou e o que ouvimos aqui nessa manhã é que aqui não temos outra notícia que nos espera a não ser a perseguição. É verdade, mas essa não é a palavra final. A palavra final não é a morte. A palavra final é vida, e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa seja a maior esperança viva em todos os nossos corações. Bruna, 4.849 já estão de vestes brancas. Só no ano passado. E só os que contaram já estão lá. E um dia eu e você também estaremos. Pode ser que a gente não morra em perseguição, mas uma certeza nós temos: o Cordeiro vencerá. Ele reinará eternamente. Você pode dizer amém por isso? Graças a Deus. Que essa palavra fique viva nos nossos corações. Que a gente saia daqui orando pelos nossos irmãos,
da igreja perseguida em todo o mundo, mas com a certeza, não foi César quem venceu, não foi o anticristo quem venceu, nenhuma potestade no mundo vencerá, digno ao Cordeiro de se assentar no trono. Fique de pé no seu lugar. Vamos encerrar essa manhã com uma oração. Após essa oração, eu quero chamar a sua atenção aqui. Estarei descendo com a Bruna para te cumprimentar. Faça a sua oração e depois fique um pouco conosco aqui no DIP, nesse momento de feira missionária, nesse momento de confraternização da igreja. Tenha comunhão com a sua igreja, se possível almoce conosco. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós te louvamos por tudo que ouvimos aqui nessa manhã. Desde o início desse culto, ouvimos e aprendemos sobre como há irmãos que em meio à perseguição permanecem fiéis à tua palavra. Ouvimos também, Senhor, através da mensagem que foi pregada, que pode Nabucodonosor levantar uma torre, mas nós só nos curvaremos mediante ao Cordeiro que está sentado sobre o trono. E cremos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, renova a tua igreja sobre toda a terra. Renova o teu povo, Senhor, principalmente aqueles que estão sendo perseguidos, mortos nessa hora, no Sudão, na Nigéria, no Afeganistão, no Irã. Ah, Senhor, são tantos países, no Paquistão, na Índia, na China. Guarda os nossos irmãos, Senhor, proteja os nossos irmãos de todo mal, renova a sua fé, e que a nós, Senhor, dito num país livre, possamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê um tempo de comunhão aqui embaixo, no nosso pátio, que seja realmente uma feira missionária, e que o teu povo possa se alegrar nesse tempo, e que o Senhor nos dê um domingo na tua presença. Nós oramos gratos no nome de Jesus, e a igreja diz: que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor reine em nossos corações, hoje até a volta de Jesus. E a igreja diz mais uma vez: estaremos ali para te cumprimentar. Faça a sua oração. Deus abençoe a sua vida. Que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja
com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulhos de milagre levantando um exército divino. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulhos de milagre levantando um exército divino. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulhos de milagre levantando um exército divino. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército divino. É a igreja santa, aqui perseguida.